Vou começar dizendo aqui, mostrando, né? Tem ali seu nome, né? Tá aqui. Personagem, que é o nome do personagem. O nível eu tenho colocado começando no nível 2, para ter um pouquinho mais de pontos para distribuir. No nível 2, a ação para combate é um dado de 8 lados, o D8. Isso fica estabelecido, isso está estabelecido. O nível vai definir qual é o dado que você vai usar. E no nível 3 já é um D10, sobe de 2 em 2, aumenta de 2 em 2. E depois de um D12, de um dado de 12 lados, a gente vai acrescentando outros dados, como um D10 mais um D4, para chegar a 14, né? Mas tem o intermediário, porque do nível 2 para o nível 3 tem o 2.1 ou 2,5, né? Que você continua com o mesmo dado, o D8. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai ter mais um ponto para distribuir nas habilidades, porque o nível 2 te dá 8 pontos para distribuir nessas habilidades específicas. Ele determina tanto o dado de ação que você tem, quanto os pontos para você distribuir. Então, suponhamos que você tem 8 pontos para distribuir ali, você vai colocar mais pontos ou menos pontos onde você quiser, levando em consideração que a força de vontade, ela gasta. Gasta, mas não gasta. Ela determina quantas vezes por dia você pode reforçar uma ação com um dado de 4 lados, o D4. Então você tem uma dificuldade ali que talvez você não conseguisse. Se você tem 2 pontos de força de vontade, você vai ter até mais 8 pontos para conseguir. As habilidades específicas, elas são para testes específicos. Ou seja, você precisa levantar uma rocha para pegar algo embaixo, é teste de força. É tudo muito simples, né? Velocidade, para fazer algum movimento rápido, a resistência para sustentar alguma coisa, o raciocínio para coisas lógicas. E entra ali também, aí cabe a cada um que estiver narrando, né, se for o caso, de colocar ali, muita gente fala, onde está percepção? Percepção está em raciocínio, que é uma questão de leitura de ambiente ali, entender que tem alguma coisa diferente acontecendo. Tem o carisma, a destreza, espiritualidade. Espiritualidade ajuda muito em magias, mas intuição também, em algumas coisas assim, até mesmo proteção, às vezes. Resistência, algumas coisas assim, acaba sendo mais para a espiritualidade. A força de vontade indica quantas vezes você pode reforçar. Aqui na frente tem um espaçozinho que é para colocar o dado referente aos pontos. Por quê? Se você tem 0 pontos numa habilidade, você tem um D4. É impossível fazer algumas ações? Não. Se for uma ação com dificuldade baixa, que é de 2 a 3, a 4, porque a pessoa vai acabar conseguindo, né, no resultado. E aí ela pode conseguir. Mas se for uma dificuldade 5, talvez ela precise disso e mais um de força de vontade. Quando você não tem ponto nenhum, você tem um D4. Quando você tem um ponto, você tem um D6 mais um. Ou seja, sempre vai ter um a mais sendo somado no seu resultado. Se você tem 2 pontos, você vai ter um D8 mais 2. E assim vai. De D8 para D10, mais 3, e D12 mais 4, e por aí vai. Qual é a diferença ali? O dado de ação de combate, no geral, ele é só o dado puro. É um D8. A não ser que você está naquela transição, por causa de pontos de experiência, você jogou uma aventura, você jogou com D8. A primeira, começou o nível 2. Na segunda aventura, você já vai ter um ponto a mais. Então você vai ter ainda um D8 de ação, mas você vai ter 9 pontos distribuídos, porque você vai ter um D8 mais 1. Aí sim vai ter um modificador mais 1 no dado de ação de combate. Eu vou explicar o combate logo mais. Você pode juntar, às vezes, uma habilidade com outra, só que não se engane, quanto mais habilidades são necessárias, indica que é mais difícil um desafio. O que determina a dificuldade de um desafio, quem está narrando pode determinar, e tem situações que estão determinadas. Uma distância de um abismo para ser pulado, ele está estabelecido.
Agora, tem umas dificuldades que podem ser definidas no momento, como dependendo, por exemplo, do humor de uma pessoa, um teste de carisma para passar por alguém que está vigiando um lugar, para dobrar essa pessoa. Você pode, depende de quem está narrando, né, o quanto de elemento ele tem ali de informação para que a pessoa não passe para aquele lugar, ele pode colocar uma dificuldade alta, ou ele estabelece um nível da dificuldade. Ah, vou colocar que essa dificuldade aí é nível 2. Então eu tenho um D8 mais 2. É a mesma coisa do nível da habilidade, só que eu rolo contra a pessoa que vai rolar para ver se ela consegue passar.